Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados, em um só e único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados a beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí, meus irmãos, fala-se: se o pé disser, porque não sou a mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer a parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer a parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só é o corpo. Meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui Paulo está falando da unidade do corpo, a unidade da igreja. E falando, meus irmãos, dos dons. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons para curar, os que têm dons para prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, meus irmãos, busquem com dedicação os melhores dons. Meus irmãos, o que está sendo falado aqui, Paulo está falando da diversidade da igreja, ele está falando de dons. Os dons existem, ou talentos, são dados por um único Espírito. O Espírito da igreja é único, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos batizados em um único Espírito, é o Espírito Santo, meus irmãos. E bebemos um único Espírito, o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, hoje parece que os dons são colocados para que a pessoa, quem quer aparecer mais, como se fosse o dom dele, fosse o mais importante. Não, todos os dons são importantes, todos os membros são importantes, todas as funções são importantes. Tudo isso contribui para a igreja de Jesus Cristo, que é o dono da igreja, não é o dono da igreja, e o seu dom, o meu dom, é dado pelo Espírito Santo. Sem ele nós não temos capacidade alguma. Preciso entender isso, meus irmãos. Mas esses dons todos têm que servir a um único propósito, servir para o engrandecimento da igreja, o engrandecimento do próximo, servir ao próximo, ao seu próximo que está na igreja, e não a você. O dom não pode ser usado para proveito próprio. Nós temos dois olhos, nossos olhos não nos contemplam, mas contemplam o próximo que está à frente da gente. E Paulo continua falando sobre isso no capítulo 13 dessa mesma carta, porque o capítulo 13 não começa no 13, começa no 12, mas Paulo brilhantemente coloca aqui: passa agora a lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou o prato que retine. O que ele está dizendo? Não adianta eu ter dom se eu não tiver amor, porque o maior amor de todos foi o amor de Jesus Cristo. O maior dom de todos é o dom do amor. E todo dom só pode e só deve ser exercido com amor, não com orgulho, com vaidade para aparecer. Nada disso. Prestem atenção. Nós todos temos dons, que são talentos, capacidades dados e amplificados pelo Espírito Santo de Deus, para uso, como já disse, do próximo, para serviço do reino, não serviço da denominação, serviço do reino, serviço da igreja, meus irmãos.
A gente não deve, como diz Jesus, sentar na primeira fila, fica por último, meus irmãos. É disso que se trata, serviço do reino, serviço ao próximo. E isso tudo tem, qualquer dom que você tiver, se não for exercido com amor, não vale nada. É mais ou menos uma pessoa que vai trabalhar em qualquer profissão. É o que a gente vê mais hoje aí. Uma pessoa que trabalha apenas pelo dinheiro é uma pessoa infeliz, que você deve trabalhar com amor, pelo amor, para servir o próximo. Você, quando trabalha, você recebe o seu salário, paga não o seu dom, porque o dom é seu, mas ele paga a sua hora dedicada ao exercício da profissão. Mas o dom que capacita você àquela profissão é dado pelo Espírito Santo. Mas a pessoa que trabalha apenas pelo salário é uma pessoa infeliz. Porque trabalhar, exercer uma profissão é muito mais do que apenas trabalhar pelo dinheiro. É exercitar o amor, exercitar o talento, o dom que você recebeu. Seja para ensino, seja para pregar, seja para curar. Então, meus irmãos, precisamos parar e não ter essa vaidade. Não ter vaidade. Igreja não é lugar de vaidade. O serviço do reino não cabe vaidade. O dom, meus irmãos, ele é, como eu já disse, é para servir ao reino. Porque todos nós somos batizados com um único Espírito quando aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Então, nós somos muitos dons e justamente a diversidade é que nos faz unidade. Estejamos unidos em amor, na koinonia, que quer dizer comunhão, vem do grego, koinonia, koiné, comum, comunhão. Então, meus irmãos, que realmente tenhamos koinonia com os irmãos e que o nosso dom seja para serviço do próximo. Que o Espírito Santo de Deus sobre nós nos capacite e nos ilumine e nos ensine a ser mais humildes, a servir o próximo com amor e não com vaidade. Deus nos abençoe. Amém.